E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo de hoje eu vou demonstrar algumas propriedades do gradiente e para isso eu vou considerar que as minhas funções são de 3 variáveis. No entanto, os resultados que a gente vai obter aqui valem para qualquer dimensão. Beleza? Vamos lá para as propriedades. As propriedades que a gente vai demonstrar são essas 4 aí. A primeira que é a linearidade do gradiente, a segunda que é uma espécie de regra do produto, a terceira que é uma espécie de regra do quociente e por fim uma última que é uma espécie de regra da potência aí. Beleza? Vamos lá. Vou começar aqui pela propriedade da linearidade. Então estou considerando U e W funções de 3 variáveis, alfa e beta, duas constantes. Então eu quero calcular o grade de alfa U mais beta W. Como as funções U e W são de 3 variáveis, isso é, na verdade, um vetor com 3 componentes, em que a primeira é a derivada parcial dessa função aí, alfa U mais beta W, com relação a x, a segunda componente é a derivada da função com relação a y, então alfa U mais beta W, e a terceira componente é alfa U mais beta W, derivada com relação a z. E aí aqui eu vou usar o fato de que derivada da soma é a soma das derivadas. Então isso aqui, na verdade, eu posso reescrever como sendo derivada com relação a x de alfa U mais derivada com relação a x de beta W, derivada com relação a y de alfa U mais derivada com relação a y de beta W, derivada com relação a z de alfa U, mais finalmente derivada com relação a z de beta W. E aí aqui que eu vou usar é o seguinte, como esse alfa e beta são constantes, eu posso tirar cada um deles aqui para fora do sinal da derivada. Então eu posso fazer para cada um desses valores, tirar as constantes para fora do sinal da derivada, que vai me dar o seguinte, alfa deu dx mais beta dw dx, alfa deu dy mais beta deu dw dy, alfa du dz mais beta du dw dz. E aí agora eu vou separar isso em dois vetores, um vetor que só tem alfa e um vetor que só tem beta. E aí o vetor que só tem alfa é o seguinte, é o alfa du dx, alfa du dy, alfa du dz, e o vetor que só tem beta, que eu vou somar aqui, deixa eu subir um pouquinho, ele é o vetor beta dw dx, beta dw dy, beta dw dz. E aí, vou tirar o alfa, como ele é fator comum a todas as componentes, e o beta também, vou tirar cada um deles para fora, vai ficar alfa du dx, du dy, du dz, mais beta dw dx, dw dy, dw dz. E aí o que a gente encontrou aqui, o que a gente encontrou aqui é o grade da U, o que a gente encontrou aqui é o grade da W. Ou seja, finalmente eu tenho aqui isso então, é alfa grade de U mais beta grade de W. A nossa segunda propriedade é uma espécie de regra do produto. Então a gente vai usar a derivada do produto aí de alguma forma para a gente chegar nesse resultado. Então eu tenho o produto de U vezes W, que são duas funções de 3 variáveis, então o gradiente delas, de U vezes W, nada mais é do que derivada parcial com relação a x de UW, derivada parcial com relação a y de UW e derivada parcial com relação a z de UW. Para cada uma das componentes, eu vou usar uma regra do produto. Então, para a primeira componente, eu tenho o seguinte, derivada do primeiro com relação a x vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo com relação a x, e eu vou repetir essa mesma regra do produto para cada uma delas. Então, vai ficar du dy vezes w, mais u dw dy, du dz vezes w, mais u dw dz.
E agora o trabalho é separar os que tem U e os que tem W. Então vou separar na soma de dois vetores diferentes, que vão ser esses aqui. Um que só tem U e um que só tem W. O que só tem W é o du dx vezes W, o du dy vezes W e o du dz vezes W. Em contrapartida, o que só tem U vai ser o dw dx vezes U, o dw dy vezes U também e o dw dz vezes U. E eu vou fazer a mesma coisa, eu tenho W em cada uma das componentes, tenho U em cada uma das componentes, vou colocar tudo em evidência. Então vai ficar assim, ó, W, du dx, du dy, du dz, mais U, dw dx, dw dy, dw dz. E aí, por fim, a gente pode claramente observar que isso aqui é o grade, isso aqui é o grade de U, enquanto isso aqui é o grade de W. E aí, finalmente, a gente pode finalizar aqui. Isso aqui, então, é W vezes o gradiente de U mais U vezes o gradiente de W. Nossa terceira propriedade é uma espécie de regra do quociente. Então, eu tenho ali U e W funções escalares de 3 variáveis. E aí vou repetir o mesmo procedimento anterior da regra do produto. Então, o gradiente de U sobre W é a derivada parcial com relação a x de U sobre W, derivada parcial com relação a y de U sobre W, derivada parcial com relação a z de U sobre W. Cada uma dessas derivadas parciais vai ter uma regra do quociente. E aí, então, a primeira vai ficar assim, ó, a primeira componente vai ficar assim, ó, du dx vezes w, é a derivada do de cima vezes o de baixo, menos o de cima vezes a derivada do de baixo, dividido pelo de baixo ao quadrado. E eu vou repetir esse para todos os componentes. Então vai ficar du dy vezes w menos o dw dy sobre w ao quadrado e, por fim, du dz vezes w menos u dw dz sobre w ao quadrado. É claro que eu tenho 1 sobre w valendo para todo mundo. Então eu vou tirar ele para fora aqui. Ó. Então vai ficar assim, ó, 1 sobre w ao quadrado vezes du dx vezes w menos u dw dx, du dy vezes w menos u dw dy. E aí eu tenho finalmente du dz vezes w menos u dw dz. E aí, se eu fizer o mesmo trabalho que eu fiz lá na regra do produto, eu vou separar uma parte que tem o w como fator comum, vou separar uma parte que tem u como fator comum, e que eu vou obter isso aqui, ó, é 1 sobre w ao quadrado vezes, então vai ficar um vetor w du dx, w du dy, w du dz, menos u dw dx, u dw dy, u dw dz. E aí a gente já sabe que isso que está aparecendo aqui, até porque é praticamente idêntico ao que a gente obteve na regra do produto, isso é w grade de u, isso aqui é u grade de w, e aí que vai fazer com que a gente obtenha que a regra do quociente também vale aqui. Então, isso é 1 sobre w ao quadrado, w grade de u menos u grade de w. Finalmente, a nossa última propriedade, que vai ser bem rapidinha também, eu vou simplesmente decompor componente a componente e ver o que acontece. Então, o gradiente
de uma potência inteira de u, na verdade, é o vetor derivado parcial com relação a x de u elevado a n, derivada parcial com relação a y de u elevado a n, derivada parcial com relação a z de u elevado a n. E aí, para cada uma delas, a gente vai usar a regra da cadeia. E aqui a regra da cadeia diz o seguinte, que é a derivada com relação a x de u elevado a n é n vezes u elevado a n menos 1, vezes a derivada do que está dentro com relação a x. Então, derivada de u com relação a x. Para o segundo caso, a gente vai usar a regra da cadeia de novo. Então, n vezes u elevado a n menos 1, vezes a derivada de u com relação a y. Finalmente, n vezes u elevado a n menos 1, vezes a derivada de u com relação a z. Então, é a derivada de tudo, vezes a derivada do que está dentro, para cada uma das componentes. Então, para cada uma das variáveis que a gente está fazendo. Então, x, y, z. E aí, posso colocar o n vezes u elevado a n menos 1 em evidência, que vai me dar, então, du dx, du dy, du dz. E é isso aqui. Nós estamos careca de saber que é o gradiente da u. E aí a gente tem o nosso resultado, que é n u elevado a n menos 1 vezes o gradiente da u. E aí, pessoal, espero que tenham gostado. O manuscrito em PDF vai estar aí na descrição para quem quiser baixar. E é isso. Um abraço e até a próxima.